Dando sequência à aplicação das leis de Newton, tá? Nós vamos estudar nesse capítulo forças elásticas, tá? Através da lei de Hooke, e peso aparente no elevador. Então, começando a força elástica, olha bem, a experiência que Hooke fez. Ele pegou uma mola e colocou uma mola na vertical e foi acrescentando pesos nessa mola. Tá? Então ele verificou que ao acrescentar um peso na mola, a mola distenderia aqui, olha, de x. Tá? Nós teríamos aqui uma elongação x aqui. Se ele dobrasse o peso em cima da mola, a mola distenderia 2 vezes mais, o dobro. Triplicando o peso em cima da mola, ela distenderia 3 vezes mais aquela elongação que ele tinha no início. Tá? Então, ele verificou que a razão entre o peso colocado e a distensão da mola era uma constante. Então, olha, na primeira experiência, ele colocou um certo peso, né? Ele fez uma força. A mola deu uma elongação x. Quando ele dobrou essa força, ele verificou que a mola tinha uma elongação 2x. Ao triplicar a força, a mola deu uma elongação 3x. Então, ele verificou que isso era uma constante. Dobrando a força, dobrou a elongação, triplicando a força, triplicou a elongação. Isso aqui daria uma constante. Tá? Constante essa que modificava o valor à medida que ele trocasse a mola. Tá? Então, o que ele concluiu? Ele concluiu que a força dividido pela elongação da mola era igual a uma constante K. Essa constante K, ele chamou, vou até colocar aqui em cima já de uma vez, ele chamou de constante elástica da mola. Constante elástica da mola. Se você passar o ΔX multiplicando, você tem que força vai ser igual a constante elástica da mola vezes ΔX. Essa é a lei de Hooke que eu vou colocar aqui. Olha. Força é igual a constante elástica da mola vezes ΔX, que é a elongação da mola. Nós chamamos de ΔX a elongação. Tá? O termo que a gente fala é esse. Elongação. É o tanto que a mola se alonga, tá? Da mola. Esse K, tá, gente, é o seguinte. Como a força é dada em Newton, x é metro, então a constante elástica da mola ela pode ser dada em Newton por metro. Isso no sistema internacional. Agora você pode misturar também. Se tiver, por exemplo, o K em Newton por centímetro, basta que você trabalhe o ΔX em centímetro. Porque você pode ter aqui também, ó, Newton por centímetro. Então você tem que ver onde você está trabalhando. Porque se for metro no ΔX, a constante elástica vai ter que ser Newton por metro aí. Newton por centímetro também, caso você esteja trabalhando. Você não pode trabalhar num K Newton por metro e ΔX em centímetro. Aí no caso, se o K tiver Newton por metro, o ΔX você vai achar a resposta em metro, você pode até transformar para centímetro. Tá? Mas essa então é a chamada lei de Hooke. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que a coisa funciona. Um conjunto massa-mola desloca-se sob a ação de uma força F em uma superfície plana sem atrito, conforme mostra a figura a seguir. A aceleração do conjunto é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos começar a pegar aqui os dados. Tá? Nós temos uma aceleração de 5
metros por segundo ao quadrado. Bloco de massa 2 kg. A massa do bloco é de 2 kg. E a distensão da mola permanece constante aí. Determine a distensão da mola em centímetros, desprezando a massa da mola. Então eu quero, olha, a distensão da mola, só que eu quero a resposta em centímetro, desprezando a massa da mola e assumindo que sua constante elástica, a constante elástica da mola, vale 200 newtons por metro. Tá vendo? Nós temos que ter cuidado porque a constante elástica da mola está sendo dada no sistema internacional. E eu estou pedindo a elongação da mola em centímetro. Então vamos lá, distensão da mola, né? Então observe o seguinte, esse corpo não tem atrito, essa força está puxando esse corpo. Então nós temos, pela segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Pela segunda lei de Newton. Quem é essa força resultante? A força resultante, a única força que atua no corpo aqui, ó, no sentido do movimento aqui, é a força elástica aqui da mola. Tá? Você está tracionando a mola aqui. E você sabe que a força elástica da mola é igual a K delta X. Então vamos substituir, olha, se a força resultante é a própria força elástica, então eu vou ter aqui, olha, que a força elástica, então vai ser igual ao produto da massa pela aceleração. E a força elástica não é K delta X? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Está vendo? É aquela ideia, nós estamos trabalhando com a segunda lei de Newton. Tá? Substituindo agora o K. Constante elástica da mola é 200. Nota que eu estou no sistema internacional. Vezes o ΔX. Isso é igual a massa do corpo, sistema internacional, 2 kg. Vezes a aceleração que esse corpo adquire, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo no sistema internacional. Então ΔX vai ser igual, olha, 2 vezes 5, 10, dividido por 200. Simplificando aqui, ó, vai dar 1/20. Então você tem que ΔX vai ser igual a 0,05. 0,05. O quê? Como nós estamos no sistema internacional, 0,05 metros. Só que eu estou querendo a resposta em centímetro. Como é que a gente passa metro para centímetro? Basta multiplicar por 100. Tá? Então a nossa resposta, ΔX, vai ser igual a 5 centímetros. É a resposta do problema. Bom? 5 centímetros. Ou seja, quando você puxa o corpo por essa mola aqui, nessas condições, o corpo tem massa 2 kg, numa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, essa mola irá se distender de 5 centímetros. Agora, passamos para o peso aparente no elevador. Quando a gente vai estudar esse peso no elevador, nós temos que estar atentos ao seguinte: nós já estudamos a força normal. Então, quando o elevador, imagine o elevador parado e você está ali dentro do elevador. Tá? Então vamos representar as forças que atuam aqui. Você sabe que existe, atuando no seu corpo, uma força peso para baixo. Mas se o elevador está parado, por que você não está caindo se o peso está te puxando para baixo? Porque existe uma força aqui no contato do peso do elevador com seus pés para cima
que nós vamos chamar de normal. Então nós temos aqui o peso agindo para baixo e a normal agindo para cima. Estas são as duas únicas forças que agem no corpo nesse momento aí. Então você tem um peso para baixo e a normal para cima. Então o que vai acontecer? A nossa sensação de peso que nós temos, tá? Você já passou por isso, você quando entra no elevador, o elevador desce muito acelerado, você vai sentir como se seu peso estivesse diminuindo. Você tem uma sensação estranha, é o friozinho na barriga. Né? Se você já andou, por exemplo, de montanha russa, quando o carrinho acelera, né, que ele está caindo, você vai sentir aquele frio na barriga. Esse frio na barriga é uma sensação que nós temos, né, que o nosso organismo vai sentir aí, exatamente quando a normal está diminuindo. Porque a nossa sensação de peso vai estar em cima da normal. Como você está com os pés no chão, você está sentindo o chão fazer uma força vertical para cima. E isso te dá sustentação, porque na verdade o peso estaria te puxando para baixo. Imagine você sentado em uma sala de aula, por exemplo, e o prédio de repente desabar. Vamos supor que o piso embaixo de seus pés desabe. Você vai perder essa sustentação. A normal, ela vai sumir. Então vai te dar aquela sensação horrível de queda. Então, à medida que a normal diminui, você vai ter essa sensação do seu peso estar diminuindo. Então a sua sensação do peso está exatamente em cima da normal. Então o que vai acontecer? Se a normal aumentar, você vai sentir que você vai ficar mais pesado. Se a normal diminuir, você vai sentir que você vai ficar mais leve. E como são essas duas únicas forças que agem no corpo, você está vendo aí, o peso para baixo e a normal para cima, quando o elevador acelerar para cima ou para baixo, o peso não altera. O peso é massa vezes gravidade. Ele não vai alterar. Quem vai alterar é a normal, que é essa sensação de peso que você tem. Tá, gente? Não é só a sensação, não. Tá? Se você estivesse pisando aí em cima de uma balança dentro do elevador, a balança vai registrar essa força. Tá? Porque seu pé vai estar fazendo uma força na balança e a balança reagindo com uma força para cima, que é normal. Tá? A intensidade da força que seu pé vai fazer na balança, à medida que o elevador sobe acelerado ou desce acelerado, essas forças a medida dessa força vai mudar. Então a normal também vai mudar. Então você tem que encarar o problema da seguinte maneira, olhando agora para o elevador. As duas únicas forças que agem em cima do sujeito, em cima de você, é o seu peso para baixo e a normal para cima. E você sabe que o seu peso não altera. Peso é massa vezes gravidade. É a força com que a Terra te puxa para baixo. Então quem vai alterar é a normal. Vamos para o primeiro caso. Se o elevador estiver em repouso, o que vai acontecer? A sua sensação de peso é a normal sua. Tá? Se você pesa, por exemplo, 70 kgf, né? 70 kg força, tá? Os 700 newtons, você vai continuar com o mesmo valor ali na balança. Tá? Se você tivesse pisando em cima de uma balança aqui, o piso do elevador vai estar fazendo a mesma força em cima de você. Tá bom? Então, para a gente desenvolver isso aqui, tá, eu vou até fazer assim, olha. Se o elevador estiver em repouso, força resultante em cima do seu corpo é massa vezes aceleração. Quais são as forças que agem em cima do seu corpo? É o peso para baixo menos a normal para cima. Isso é igual a sua massa vezes a aceleração. Mas se o elevador estiver em repouso, a aceleração não vale zero? Tá? Então você vai ter aqui ó, que o peso menos a normal vai ser igual a zero. Passa a normal para cá somando. Que conclusão que a gente chega? Que a normal vai ser exatamente igual ao peso.
Isso vai acontecer não só aqui, tá? Não somente aqui, como também quando o elevador sobe ou desce com movimento uniforme. Porque quando o elevador sobe ou desce com movimento uniforme, a força resultante vai ser zero. Então peso menos a normal vai ser zero. Então o elevador pode estar subindo ou descendo em alta velocidade. Mas se for movimento uniforme, a normal vai ser igual ao peso. Igual ao peso do corpo. Agora vamos ao caso do movimento acelerado. E se o elevador sobe acelerado? Poxa, se o elevador sobe acelerado, agora a aceleração não vai ser zero. Então pensa bem, se ele vai subir acelerado, a caixa do elevador não vai te subir também acelerado, ela vai te carregar. Você também vai subir acelerado, você está dentro do elevador. E para você subir acelerado, quem vai ser maior, a normal ou o peso? Nós sabemos que o peso não altera. Tá? Se a normal fosse igual ao peso, ou você estaria em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, para você subir acelerado, você vai ter que ter uma força resultante para cima. Então, a normal vai ser maior do que o peso. Tá? Então, você vai ter assim, olha, a normal, você sempre coloca a maior primeiro, tá? Então, você vai ter assim, a normal para cima, menos o peso para baixo. Essa é a segunda lei de Newton, força resultante. Vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração do corpo, que vai coincidir com a aceleração do elevador. Agora vamos ao caso dele subir retardado. O que significa? Ele está subindo, mas está freando. Para o elevador subir retardado, a força resultante vai ter que ser para baixo. Eu vou até colocar aqui, olha, quando ele subia acelerado, a força resultante era para cima. Ele estava subindo com uma aceleração vertical para cima. Agora ele vai subir retardado, olha, ele está subindo, mas ele vai frear. Quando ele chega lá em cima, ele vai frear para parar. Então, para ele frear, você vai ter que ter uma força resultante para baixo. Ele está subindo, mas está freando. Então, a força resultante vai ser para baixo. Para que você tenha uma força resultante para baixo, quem vai ganhar? O peso ou a normal? Aí vem aquele caso. Se a força resultante vai ser para baixo, o peso vai ganhar da normal. Porque o peso está para baixo. Então, olha, para o peso ganhar da normal, nós sabemos que o peso não altera. A normal é quem altera. Então, a normal vai diminuir o valor para o peso ganhar. Então, você vai ter assim, quando ele está subindo, mas freando lá em cima, você vai ter o peso ganhando. Peso menos a normal vai ser igual a massa do sujeito vezes a aceleração do elevador. Tá? Então, como a normal vai estar diminuindo, você vai ter a sensação que você está ficando mais leve. Vamos agora se o elevador desce acelerado. Se ele vai descer acelerado, vai coincidir a mesma coisa. Não? Olha, se ele vai ter uma aceleração para baixo, tá? No primeiro caso aqui, a aceleração era para cima. No segundo caso, a aceleração era para baixo. Apesar dele estar subindo, ele estava subindo e freando. A aceleração era para baixo. Agora, como ele vai descer acelerado, você vai ter uma força resultante para baixo. A aceleração também vai ser para baixo. A aceleração está sempre apontando para onde está a força resultante, né? Ele vai descer acelerado. Tá? Então, as forças que estão para baixo, aqui no caso é a força, né? A força peso que está aqui para baixo, ela vai ter que ganhar da força normal. Vou colocar aqui que apagou também.
que está para cima, né? Ela vai ter que ganhar da força normal aqui. Então, peso vai ser maior do que a normal para que você tenha uma força resultante para baixo. Ou seja, quando o elevador desce acelerado. Como o peso vai ganhar da normal, então você vai colocar assim, peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Naquele caso, como a normal vai estar diminuindo, a sua sensação é que você vai estar ficando mais leve. Você acabou de entrar dentro do elevador, aí o elevador desce acelerado. Você vai ter aquela sensação de estar ficando mais leve por um curto espaço de tempo, né, enquanto houver aceleração. Agora ele está descendo, mas retardado, ou seja, vamos supor que o elevador está chegando lá embaixo e vai frear. Se ele desce retardado, ele vai frear lá embaixo, então você vai ter que ter uma força resultante para cima. Porque a aceleração vai ser para cima. Tá? Então você vai ter que ter, né, ele está descendo, mas vai frear, então ele vai ter que ter uma aceleração para cima. Então a força resultante vai ser para cima. Para que a força resultante seja para cima, quem vai ser maior, a normal ou o peso? Naquele pensamento, o peso não altera, a normal vai aumentar. Então você vai ter aqui, ó, quando ele desce retardado, a normal vai ser maior do que o peso. Então a normal vem na frente, ó, normal menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então você vai ter essas equações para cada caso. Cada caso aqui é uma equação, tá vendo? Mas você não vai decorar isso. Se você entendeu como é que funciona aqui no elevador, fica fácil você montar a equação. É só colocar o maior primeiro. Tá? Então aquele detalhe, o elevador vai subir acelerado. Então você tem que ter uma força resultante para cima. A normal vai ser maior. Normal menos o peso é massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Se a aceleração for para baixo, o peso vai ter que ganhar da normal. Quais são os casos que a aceleração é para baixo? Quando ele sobe retardado ou quando ele desce acelerado. Tá? São os dois casos. E se a aceleração for para cima? Se a aceleração for para cima, a normal vai ter que ser maior do que o peso. Tá? Então você vai ter quando ele sobe acelerado e quando ele desce retardado. Você vai ter aceleração para cima, a normal sendo maior do que o peso. Montou, aí é só desenvolver. Normalmente o que pergunta aí é qual a leitura na balança, tá? Eles falam que você entrou no elevador e que pisou em cima de uma balança. Quanto que a balança vai estar marcando quando o elevador sobe com uma certa aceleração? Aí você vai colocar essa equação aí, você sabe que o peso é massa vezes gravidade, e aí é só desenvolver. Com atenção, quando o corpo está em repouso ou quando ele está em movimento uniforme, a normal vai ser igual ao peso. Tá? Você não vai ter sensação desagradável nenhuma dentro do elevador. Ok? Agora vamos a esse último caso aí, tá? Que é um caso bem interessante. E quando o elevador desce em queda livre? Vamos supor que você entrou dentro do elevador e arrebentou o cabo de aço do elevador. E o elevador então vai cair em queda livre. O que vai acontecer se ele cai em queda livre? Olha, se ele cai em queda livre, quem vai ser maior, a normal ou o peso? Você não vai ter uma aceleração para baixo que é igual à aceleração da gravidade? Vamos escrever isso aqui, olha. Você vai ter uma aceleração para baixo, no caso, se ele cai em queda livre, você vai ter uma aceleração para baixo que vai ser igual à aceleração da gravidade para baixo. Você vai ter uma aceleração que vai ser igual à aceleração da gravidade. Aí nós temos o seguinte, ó, quando desce em queda livre, então, se a normal vai ter que diminuir, né? O peso vai ganhar. A normal vai diminuir, porque você vai acelerar para baixo. É o mesmo caso aqui de descer acelerado. Cadê o desce acelerado? Está aqui, ó. Você arrebentou o cabo de aço do elevador, o elevador vai descer acelerado. Então é esse caso aqui, ó. Só que nós vamos ter um porém aqui, ok? Você vai ter assim, ó. O peso vai ganhar para baixo. Menos a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui tem um detalhe.
essa aceleração não vai ser a aceleração da gravidade? Então, quando você substituir, tá? Isso quando arrebentar um cabo de aço do elevador e você está descendo em queda livre. Tá? Então, se você substituir aqui, ó, o peso não é massa vezes gravidade. Menos a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração, que vai ser a aceleração da gravidade, porque o elevador vai cair em queda livre. Quando você passa essa massa vezes gravidade para cá subtraindo, que conclusão que você vai chegar? Que a normal vai ser igual a zero. Ou seja, para que o elevador desça com a aceleração da gravidade, você vai descer junto com o elevador. A normal vai ser igual a zero. Ou seja, você não vai ter sensação de peso nenhuma. A normal vai tender a zero, ou seja, você vai estar literalmente flutuando dentro do elevador. O seu pé vai perder contato com o chão. Qualquer pulinho que você der dentro do elevador, você vai bater com a cabeça no teto do elevador aí. Tá? Porque você vai estar descendo junto com o elevador, você vai estar flutuando. Então, uma coisa interessante aí, tá? Observa na filmagem aí, no filminho que eu estou passando para vocês, o seguinte: a NASA usa esse artifício para treinamento de astronauta. Tá? Ela tem um avião, esse avião ele vai até uma altura, tá, bem grande, ele é preparado para isso, tá? Vocês vão observar que ele é todo acolchoado por dentro aí. E aí o que ela faz? Ela embica, quando ela chega na altura bem grande, ela embica o avião com a aceleração da gravidade. O avião ele mergulha com a aceleração da gravidade. Para quê? Para exatamente dar aquela sensação de ausência de gravidade. Na verdade, a gravidade está presente, tá? Ou ausência de peso, né? Vou falar assim, que a normal vai tender a zero. Então o avião ele acelera para baixo e você observa que as pessoas vão começar a flutuar dentro do avião. Quando a gente for estudar a parte de queda aí, tá, eu vou comentar mais sobre isso. Que os astronautas, quando eles estão em órbita da Terra, eles ficam flutuando dentro da espaçonave. Mas não é porque lá não tenha peso, não tenha gravidade. Lá tem gravidade, eles estão em órbita da Terra. Em órbita da Terra tem gravidade. Mas eles vão ficar flutuando dentro da nave exatamente porque o tempo todo a nave vai estar em queda livre. Sempre que o corpo estiver em queda livre, ele vai ter essa sensação de flutuação. Tá? Então, na imagem que vocês estão vendo aí, tá? As pessoas estão dentro do avião fazendo experiências aí, flutuando como se estivessem em órbita da Terra. É a melhor maneira de simular a tal, entre aspas, ausência de gravidade. Então a NASA usa esses aviões para treinamento de astronauta. É uma maneira de fazer com que a normal seja igual a zero. O peso aí vai estar só o peso agindo para baixo, né? Como o avião está caindo com a mesma aceleração que é a aceleração da gravidade, e aí você vê isso aí. E observa, tá, gente? Porque normalmente essas experiências são curtas. Porque o avião, quando ele mergulha com a aceleração da gravidade, rapidamente ele vai atingir a velocidade limite dele. Tá? Então são experiências aí que duram de 30 a 40 segundos no máximo. Porque aí o piloto tem que voltar a ter o controle do avião, tornar a subir, mergulhar outra vez. Tá? E assim é feito sucessivamente. Né? São sucessivos mergulhos, tá? Durante 30 a 40 segundos. Dá para os astronautas terem a sensação da ausência de peso, entre aspas, que na verdade é a ausência da normal aí. Tá? Eles vão estar flutuando, que é a mesma sensação que eles têm quando eles estão em órbita da Terra, ou quando eles estão no espaço também, tá? Que no espaço, vamos supor que eles estão bem distantes da Terra, um ponto onde a gravidade vai ser nula, eles vão estar flutuando dentro da espaçonave o tempo todo, né? Vamos agora ao exercício. O indivíduo de massa 80 kg está de pé sobre a balança de mola fixa
no piso do elevador. Tá? Então, olha, eu vou até representar aqui, vamos representar aqui como se aqui fosse a balança. Tá? Você tem uma balança no piso do elevador. Ok? O indivíduo está em pé aqui, ó, nessa balança. Tá? Você tem o indivíduo em pé aqui. Qual que é a massa desse indivíduo? A massa é de 80 quilos. Ok? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui, foi dado. Determine a marcação da balança nos seguintes casos. O elevador sobe com movimento uniforme. Então vamos fazer a letra A aqui. Tá? Você sabe quais as forças que agem aqui no sujeito. Você vai ter o peso dele para baixo e terá a força que a balança faz no sujeito, que é a normal, para cima. Peso é normal. Se o elevador sobe com movimento uniforme, você poderia até imaginar, ele está subindo. Se ele está subindo, então o normal vai ser maior do que o peso. Olha, ele está subindo com movimento uniforme, então nós já vimos que é normal igual ao peso. Tá? Mas mesmo que você queira desenvolver, você teria assim, ó. Ele está subindo, então o normal é maior do que o peso. Normal menos o peso não é igual a massa vezes a aceleração. Mas como ele está com movimento uniforme, a aceleração vale 0. Então isso aqui vai ser valer 0. Então você tem que a normal vai ser igual ao peso. Tá? Peso não é massa vezes gravidade? Então você tem que a normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. Então a normal vai ser igual, vou substituir direto aqui, né? Porque a massa é 80, a gravidade é 10. Você vai ter aqui 800 newtons. Tá? Por isso que eu gosto de chamar de normal de N', tá vendo? Porque senão fica estranho aqui. N igual a 800N. Tá? Aí você vai falar que N igual a 1, né? Tá? Então eu gosto sempre de colocar o N' ali, tá? Para chamar. Isso é normal. O N' é normal. Ok? Mas não é obrigado não. Pode ficar N igual a 800N, sem problema. Agora vamos à letra B. Na letra B, olha, o elevador sobe com movimento acelerado com um módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, ele está subindo acelerado. Se ele sobe acelerado, a normal não vai ser maior do que o peso? Então você vai colocar aqui, ó, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Tá? Você quer descobrir a leitura na balança. Determine a marcação na balança. A leitura na balança é normal. Tá? Então você vai ter normal menos. O peso é constante. Nós já calculamos, né? 80 vezes 10. O peso é 800. Isso é igual a massa, que é 80, vezes a aceleração, que vale 3, né? Ele sobe com 3 metros por segundo ao quadrado. Então você vai ter aqui o quê? Que a normal vai ser igual, passar 800 para cá somando, vai dar 80 vezes 3, 240, mais 800. Então a normal, que é a leitura na balança, vai ser igual a 1040 newtons. Esta é a leitura na balança quando ele sobe com essa aceleração. Lembrando lá do peso, né, gente, que eu dei no primeiro módulo aí de dinâmica, quando eu falei de peso, existe o KGF. Né? O que é o KGF? Seria isso aí dividido por 10, né? Que equivaleria a massa. Então você faz assim, você simplesmente pega isso aí e divide por 10, não dá 104? Ou seja, esse sujeito que tem uma massa de 80 quilos, que pesa 80 kgf, ele está tendo a sensação de que ele está pesando 104 kgf. É como se ele tivesse uma massa de 104 quilos. Ele está sentindo ele mais pesado.
Eu estou pegando gravidade 10, tá? Porque na verdade o certo seria pegar 9,8, né? Para você passar para KGF, né? Você pega o Newton, divide por 9,8, que você teria a resposta em KGF. Tá? Eu estou pegando aqui o que eu estou dotando a gravidade 10, né? Então, isso aí numa balança equivaleria a 104 kgf de força, que seria equivalente a um peso de 104 kgf e uma massa de 104 kg. Tá? Ele está sentindo como se estivesse mais pesado. Vamos para a letra C. O elevador agora desce com o movimento acelerado. Olha, ele vai acelerar para baixo, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Quando o elevador acelera para baixo, você vai sentir que você está ficando mais leve. Como a aceleração é para baixo, o peso não vai ganhar da normal. Então você vai colocar assim, ó, peso menos a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração. O peso não altera, o peso é 800, já calculamos, 800 menos a normal, que vai ser a leitura na balança, vai ser a sua sensação de peso, vai ser o peso aparente, né, que a gente chama, normal, que seria o peso aparente, vai ser igual a massa, a sua massa, que é 80, vezes a aceleração. Ele está descendo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Sempre quando você coloca o maior aqui na frente, você não tem que se preocupar com o sinal de nada aqui, tá? Sinal da aceleração. Só assim, o maior está na frente, menos o menor, que está contra, é igual a massa vezes a aceleração. Então você, o que vai ficar aqui? Ó, que menos a normal é igual a 240 menos 800. Tá, então você vai ter que a normal, já multiplicando por menos 1, tá? A normal vai ser igual a 800 menos 240 dará 560, né? 560. Então 560 newtons, daria menos 560, mas com menos aqui, 560 newtons. Ou seja, essa seria a leitura na balança, com o elevador descendo com essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se fosse ver a sensação de peso aí, né, você vai dividir por 10 aí, aproximadamente 56 kgf. Tá? Ou seja, um sujeito de 80 quilos, dentro de um elevador que está descendo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ele vai ter a sensação de estar pesando 56 quilos de massa, né? Na verdade, 56 kg força. É como se ele tivesse uma massa de apenas 56 quilos. Ele está ficando mais leve. Né? Por isso que uma criança, às vezes você bota uma criança que está começando a andar, né? Bota no elevador. Na hora que o elevador desce acelerado, é uma tendência dela cair no chão. Porque a normal diminui, quer dizer, ela está aprendendo a andar ainda. Na hora que essa normal varia muito rápido, ela não aguenta, ela acaba caindo. Tanto para cima quanto para baixo. Né? Vai dar uma diferença grande na normal, ela estranha isso. Ok? Vamos a esse problema agora. Olha, na figura, você tem o peso de uma sombrinha pendurada em um dinamômetro preso ao teto do elevador é de 5 newtons. Né? Dinamômetro é um aparelho, né, que mede força, né? Eu já comentei sobre ele também, né, sobre a DINA, unidade de força dinamômetro. É DINA, unidade de força, o nome do aparelho é dinamômetro. Mas você tem aí esse dinamômetro que está marcando 5 newtons. O que acontece aqui de diferente é o seguinte, que você tem, atuando aqui para baixo, você vai ter o peso da sombrinha, e para cima aqui no dinamômetro, você poderia falar que é a tração de uma corda. Ou normal, porque eu não gosto de botar normal, porque normal é devido ao contato entre dois planos, né? Assim, o contato da caixa de giz da caixa com o piso do elevador. Então não é interessante botar normal. O ideal é tração ou própria força elástica. Se for pedir força elástica, né, poderia ser uma mola aqui. Tá? Então você vai ter o peso para baixo e a força elástica da mola para cima. Força elástica já estudamos aí, né? O Hooke é Kx. Dá para você descobrir, por exemplo, qual vai ser a elongação da mola. Ok? Mas vamos dar sequência no problema. Então o que ele fala? O dinamômetro preso ao teto do elevador de 5 newtons. Né? O
peso da sombrinha é de 5 newtons. Então vamos colocar aqui, ó, essa sombrinha tem um peso de 5 newtons. Assim que começa a se movimentar, observa-se que durante um pequeno intervalo de tempo, o dinamômetro passa a marcar 7 newtons. Ou seja, essa tração, né, que antes era de 5, quando o elevador estava parado, de repente ele passou para 7. Aqui é detalhe. Se o elevador estava parado, o peso era 5, a tração também era 5. Se agora a tração aumenta, o que vai acontecer com esse elevador? Ele vai estar subindo acelerado, concorda? Ele poderia estar descendo retardado, mas partindo do princípio que inicialmente ele estava parado, tá? Porque aqui ele fala aqui que inicialmente o elevador estava em repouso. Assim que começa a movimentar, observa-se durante um pequeno intervalo de tempo que o dinamômetro marca 7 newtons, quer dizer, a tração aumentou. Ele passou, a tração aqui para cima passou a ser maior do que o peso, ou seja, o elevador então está subindo acelerado. Adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo, direção e sentido da aceleração do elevador. Então eu quero saber o valor da aceleração. A direção é vertical, sentido para cima. Agora, qual é o valor da aceleração do elevador? Então vamos lá. Se ele está, nós já concluímos que ele está subindo acelerado, a tração não vai ser maior do que o peso? Então, olha, tração menos peso vai ser igual a massa da sombrinha vezes a aceleração do elevador que eu quero descobrir. A tração vale 7. Foi dado. Menos. O peso vale 5. Foi dado. Quanto que vale a massa? A massa não foi dada. Mas eu não tenho peso. Poxa, você sabe que o peso é massa vezes gravidade. Tá? Se o peso vale 5, quanto que vale a massa se a gravidade vale 10? Passando 10 dividindo, você vai ter que a massa é 5 sobre 10. Então a massa vai ser igual a 0,5 quilos. Isso nós vamos substituir aqui, ó. Massa 0,5 vezes a aceleração do elevador. Então, 2 é igual a 0,5 A. Passo 0,5 dividindo, a aceleração vai ser 2 dividido por meio. Então, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Notem que eu estou no sistema internacional, então não me preocupei com unidade, não. Tá? A gravidade está em sistema internacional, o peso está em Newton, não é? A marca do dinamômetro está em Newton, tudo no sistema internacional. Tá? Então a aceleração que esse elevador está tendo para cima é de 4 metros por segundo ao quadrado. Direção vertical, vamos colocar. A direção é vertical. E o sentido para cima. Opa, aqui vai sair, né? É direção vertical, sentido para cima. Bom, gente, peso aparente no elevador é isso, tá? Lei de Hooke. Nós vamos poder aplicar isso aí mais na frente, tá? Nós vamos ver tanto o peso aparente no elevador como a lei de Hooke das molas. O interessante agora é que você faça exercício desse assunto aí.